Vamos conversar agora sobre uma empresa que era de queijo de vaca e se tornou vegana, a história da Wai Tofu. Fica comigo que essa live vai ser bem legal. E para começar aqui, ó. Eu vou te emprestar meu presto barba. Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde. Que eu quero te ver raspada. Eu só quero raspada. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. Boa tarde, galera. Bom domingo. Raspe logo um matagal. Pra tirar a área do quintal. Boa tarde, galera. Eu só quero raspada. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, todo mundo, eu raspo também. Só quero raspadinha, meu bem. Se você quiser, eu raspo também. A última parte, vamos lá, todo mundo comigo. Isso é coisa de cigana. Você tá parecendo Cláudio Hanna. Tira a palha da cabana. Olha que música linda. E deixa o sol entrar. Só quero raspadinha, meu bem. Boa tarde, galera. Eu raspo também. Chega, pelo amor de Deus. A galera tá entrando e saindo porque tá vendo. Ih, esse cara tá falando um monte de bosta. Eu vou embora. Essa porra. Fique. Ou vai embora também, foda-se, tá? O problema é seu. O problema é meu, o problema é nosso. Vamos lá. Muito boa tarde pra você e pra quem for da sua família. Vamos fazer aqui uma live hoje com um convidado muito bacana. Na verdade, não vai ser um convidado. Vai ser um convidado por ser uma pessoa jurídica. Mas na verdade vão vir duas pessoas aqui, físicas, que eu vou convidar nesse exato momento, que é o Laércio e a Hanna da Wai Tofu, que é uma empresa que era de queijo de vaca e se tornou uma empresa vegana. Lembrando que hoje, eu ia falar noite, mas deve ser noite já, né? Hoje às 6 horas da tarde, às 18 horas, eu vou dar um work jovem aqui nesse mesmo bate-canal. Vou dar um work jovem de queijos veganos. Se você não está inscrita ainda, eu vou colocar aqui essa porra aqui, quer ver? Inscreva-se. Inscreva-se no Work Jovem. Agora juntou tudo, caralho, peraí que eu já vou, eu tenho que chamar eles aqui pra live ainda. Que o jovem, eu só vou pôr aqui, ó, www.vegetarirango.com.br, é onde você vai ter que se inscrever, tá, galera? Para você se inscrever no Work Jovem hoje, você tem que se inscrever por aqui. Não vai ser aqui. Não vai, ó, vou repetir. Não vai ser aqui o Work Jovem. Ele vai ser gratuito, só que não vai ser aqui, tá? Bitelon já tá sabendo que vai ser às 8. Wi-Fi, mas tá travando que nem caqui verde aqui. O que tem o caqui verde com o Wi-Fi travando? 18. Não entendi. 18. Eu falei 8 às 18. Galera, hoje às 18 horas, vocês têm que estar comigo no Work Jovem Viciados em Queijo. Você que é viciado em queijo aí, tem que estar no Work Jovem com a gente, que vai ter uma galera muito bacana. Aliás, são vagas limitadas, então é bom que você corra lá, porque eu não sei se tem vaga ainda. Eu nem sei, eu nem falei com a minha equipe ainda, tá? Então, vamos chamar o Laércio e a Hanna da Wai Tofu para eles participarem com a gente aqui. Já estão na linha aí. Momento de atenção, hein? Vamos lá. Cadê eles aí? Chama aí, mandei convite. Aí, boa tarde. Boa tarde. Chegamos. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. O Laércio acabou de comprar um selo aí. Olha só, o Wai Tofu comprando selos. Muito obrigada. Olha, 2 selinhos, um para cada um?
É isso aí. Não, E aí, como vocês estão? tudo ótimo. Flávio, eu queria te falar que você é muito, muito persistente. 6 semanas de live, você não falhou. Tinha dia que você chegava mais tarde, 8h10, e eu falava lá, hoje eu acho que não deu conta. Ah, Aí isso você acho que aparecia, eu muito também tinha bom. dúvida se eu dei conta, viu? A gente acompanhou quase todos os dias, salvo assim um dia que a gente trabalhou até mais tarde, alguma coisa assim, mas a gente acompanhou. Muito Não, bom eu via mesmo. vocês. Inclusive, A gente... para quem não sabe, o Laércio e a Hanna foram os meus maiores influenciadores aí de acordar às 4, 5 horas da manhã. Mas só que aí veio a porra da live, da sequência de lives, e me atrapalhou toda a cabeça. Porque daí como que eu vou. Porque assim, o pessoal não entende, né? Porque vocês só desligam o celular, deu 9, 9 e meia, desligam o celular e vão fazer o que quiser aí. Eu não. Eu tenho que ainda fazer o post, fazer stories, mandar vídeo pro grupo, tomar banho, cagar, levar as cachorras para dar uma cagada também, comer alguma coisa. Quando vê, é meia-noite. E aí tem que dar uma esperadinha para baixar a bola para dormir, que você tá pilhado, né? Então, mas vou voltar. Semana que já vou voltar. É Que isso aí. bom. Mas ó, fica a lição aí, né? Para quem te acompanhou, você deu pinçadas aí sobre a palavra empreendedorismo, motivando as pessoas, né? Às vezes até a vender os pratos que você fazia e tal. Isso é característica, né? De empreendedorismo que vai dar certo, que aprende muita coisa com a jornada, né? Tem que ter persistência. Vai falar que foi todo dia foi fácil, você falou assim, não, hoje eu tô empolgadão, não vai que nada. Tem dia que você vai arrastando, mas tem que ir. Tem dia que eu tava cansado, eu tava assado, e ia embora. Não dá, porque é assim, né, cara? Você tá com a peteca aqui, ó. Você vai deixar ela cair? Se caiu, caiu, né? Aí fodeu. Então você tem que E é sempre. interessante. O que E é é? interessante, né, Flávio, porque assim, quanto mais você faz, mais você fica olhando para trás e fala, não, não posso estragar tudo aquilo que eu já fiz. Aí É, parece que mais você vai tendo força, né? Interessante isso. com certeza. Agora o pessoal tá aqui, né, para escutar a história de vocês aí. Inclusive, estamos falando de empreendedorismo, estamos falando de queijo. Para quem chegou agora, hoje às 6 horas da tarde, 18 horas, vou dar um workshop gratuito de queijos. Você tem que se inscrever aqui embaixo deles, aqui, ó, da Hanna e do Laércio. Tem aqui, olha lá, Milena Lance, acabou de comprar um selo. Obrigado, querida, pelo carinho. Inscreva-se no workshop. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser em outra plataforma. Tem que se inscrever, né? Tem o link clicável aqui na bio do Instagram também. E eu chamei o Laércio e a Hanna para falarem, porque eles têm uma história muito legal. Eu, particularmente, já comia o tofu deles antes. O tofu deles é muito foda. Para quem não conhece, né? Perdão, tocou bem o alarme para dar o remédio para Beth. Daqui a pouco eu dou. Porque quem não sabe, eu tenho duas cachorras, uma resgatada de caçada de javali. Ela tá com uns probleminhas aí. Enfim, eu tô cuidando dela, mas depois eu falo sobre isso. E aí tocou o alarme bem agora. Enfim, aí o que eu queria tava falando, o tofu deles é um tesão. Eles têm o tofu normal, tofu defumado. Eles vão falar mais sobre isso. E eu não sabia dessa história. Depois de conversar mesmo pessoalmente com o Laércio, ele me contou que eles eram uma empresa de queijo de vaca. E depois eles se tornaram veganos e aí que eles repensaram até não só a vida pessoal deles, mas a vida a pessoa, não só física, mas a pessoa jurídica. Isso é muito louco, porque eu também, quando eu parei de comer carne, eu parei em 93, né? Daí, quando foi em 2000, daí eu me formei em técnico de edificações, trabalhei com projeto. Aí depois eu fui trabalhar como designer e estava começando nessa profissão. E aí eu fui cair numa agência de publicidade. Meu primeiro trabalho, eu tive que fazer um logotipo para Matadouro. E Nossa. aí foi a pior coisa da minha vida, assim, sabe? Tipo, e aí eu falei, nossa, mas o primeiro emprego disso, eu já caí nessa, como que eu não vou fazer? Eu vou ser mandado embora, tal. Aí eu fiz chorando o bagulho, enfim. E aí eu comecei a questionar mesmo até a minha profissão. Falei, caramba, eu tô fazendo um negócio que não condiz com o meu estilo de vida. E eu imagino que todo mundo que está aqui na live também possa pensar assim. E é o caso de vocês, né? A empresa era do seu pai, Lécio? Isso. Na verdade, quando a gente fala assim, empresa, né? O meu pai ele não tinha um CNPJ como a gente tem hoje. Inclusive, o CNPJ mesmo,
ele só veio existir ali em 2014, 2015, mas desde 2011 que eu faço tofu. Aí, assim, se a gente for parar para ver a história da Oi Tofu no que diz respeito a abolicionismo animal, ativismo, veganismo e a parte empresarial mesmo, a Hannah que chegou e arrumou a casa. Eu meio que era igual você fazia com as panelas. Eu jogo uma para cá, jogo uma para lá, tá entregando resultado, vai fazendo. É aquela coisa, consertar o carro com a roda... Consertar o carro andando. Conserta o carro andando, entendeu? A Hannah que chegou e deu uma visão, assim, mais estrutural da coisa e tal. Eu tive muitos problemas com sócios, né? Porque nem todo mundo quer empreender de forma, como é que se diz assim, com ideologia mesmo, sabe? Com a questão do ativismo guiando a gente. Tem que ter sustentabilidade econômica? Tem. Mas, sobretudo, se você só tem isso, na hora que você alcança isso, você desiste da coisa, salva a sua pele, vamos colocar assim, você tem sua independência financeira. Você vai passando por cima dos outros também. É um caminho de exploração onde você vira mais um empreendedor, mais um empresário que explora tudo que está à sua volta. Então, eu tive muito problema com sócios também. Mas, assim, a minha família ela faz queijo Minas há 3 gerações. Há mais de 100 anos que a gente fazia queijo Minas. E o engraçado dessa região aqui de Minas, né, eu acho que a maior parte dos interiores, né, dos estados brasileiros, que quando se desenvolve uma cultura de fazer um produto artesanal, aqui no caso é o queijo Minas, tem lugar que é goiabada, tem outros lugares que, sei lá, algum tipo de doce específico. Então, assim... Doce de leite, né? Doce de leite. Então, assim, lá na minha região foi o queijo. E aí, o que acontece? Cada família tinha uma receita de um queijo. Não adianta... é só pôr sal e coalho. Só que o jeito que mexe, o tipo de pasto que aquele animal come, o jeito que ele é tratado, que vai resultar num leite diferente, com mais ou menos gordura, mais ou menos proteína. Então, assim, o meu pai e a família do meu pai, eles foram muito vencedores nesse aspecto. O meu pai conta que vendeu 30 anos no mesmo lugar, todos os queijos que ele fazia para distribuir lá naquele lugar e nunca perdeu um cliente. Aquilo é incrível, né? Uma vida assim, de muito sacrifício, tinha aquela exploração toda animal violentíssima, sabe? Mas era onde que era a informação que eles tinham, eles estavam amarrados. Por isso eu acho muito bacana, Flávio, quando você vai, às vezes, abordar a questão para as pessoas que hoje moram em cidades, que têm o celular na mão, fala, porra, não falta informação, pelo amor de Deus. Aí você vai e traz uma receita, igual você vai fazer o workshop hoje, que vai dar, né, essa autonomia gastronômica para as pessoas poderem fazer a transição. Que, assim, essa desculpa, essa zona de conforto, que é cruel com os animais e mais ainda com você, que você vive aquela coisa assim de, eu podia ser, mas eu não sou. Eu podia ser, mas eu não sou. Não, vai, tenta, sabe? Tem tanto recurso hoje. Você vai dar um workshop gratuito, cara. Vai ensinar a fazer queijo que você aplicou em vários tipos de receita. Frita, frio. Pô, dá pra colocar tudo que é tipo de comida. Então, assim, são coisas que a gente sempre para analisar. Mas o meu pai, ele fez queijo até quando pôde. É uma atividade muito violenta para os animais e para ele também. Porque, assim, essa ilusão daquela caixinha do leite longa-vida que tem uma vaquinha num cercadinho desenhado, parece que vai ter uma criança que desenhou feliz, que lá não existe, não. A indústria, todo mundo conhece, porque tem um monte de documentário aí que mostra a indústria da exploração do leite, dos ovos e todo o que envolve exploração animal, com câmera escondida, feita por ativistas. O pessoal acha que na fazenda a vaquinha feliz. E o pessoal acha que na fazenda é menos do que aquilo. Não é, gente. É até mais. Porque quando está numa indústria, o animal adoeceu, parou de produzir, ponto, vai virar hambúrguer, sabe? Se vira, vai virar carne moída, vai virar gelatina. Agora, na pequena indústria, né, assim, na agricultura, na pecuária familiar, se o animal adoecer, a gente tem que fazer de tudo para ele se recuperar ali e continuar produzindo. Mas esse fazer de tudo, ele sem conhecimento veterinário, sabe? Coisas horríveis que eu já vi. Por exemplo, a gente está na época de frio aqui em Juiz de Fora, né? Uma vaca, quando ela está produzindo um leite assim na natureza, ela produz em volta de 5 litros de leite para um bezerrinho mamar. De 3 a 5 litros de leite. Aquilo é o que o bezerrinho precisa para mamar. Quando ela está até numa pecuária familiar como era do meu pai, a gente fica dando ração, não é só o pasto, às vezes dá certas injeções e tal. E aí aumenta, vai para 10, 15 litros. Os seios da vaca, o mojo que a gente fala, ele vai crescendo. Como ela está solta no pasto, a tetinha dela costuma bater no ramo assim, no pasto, sabe? Aí o que acontece? Aquilo está gelado e costuma de cortar, forma cristal de gelo, e corta a tetinha da vaca. Quando ela chega no curral de manhã procurando o bezerrinho dela, às vezes querendo botar aquele leite para fora porque é mais do que ela suporta, do que a fisiologia dela suporta, ela está com seios até com time, igual você corta o dedo em casa quando está cozinhando. Você acha que o meu pai, ou eu mesmo, que já tirei muitas vezes, não tirava o leite da vaca? Tirava do mesmo jeito.
Pegava uma pomada lá que anestesiava, passava no peito da vaca e tirava. E aí, gente, é verdade isso, tá? Eu fiz. Isso que eu vou contar. Você vai tirando o leite da vaca, aquele corte vai sangrando e você continua tirando. Então o leite não sai branquinho, ele sai com sangue. É horrível. E o bezerrinho tá amarrado ali perto. Então, assim, são coisas que a indústria descaracteriza isso, né? Diante de bilhões de reais investidos em marketing, né? Com muita psicologia ali para enganar a gente. E isso vai ficando. Quando eu me tornei vegano, e eu olhei tudo isso para trás, eu falei, cara, como é que eu posso estar compartilhando dessa coisa toda? Eu não quero mais. E lá em casa são 5 irmãos. Então, assim, minha mãe conta que meu pai falava quando a gente era pequenininho que ia ser um filho e um filho ia ter, cada um filho ia ter uma fazenda para continuar o legado, sabe? E aí, quando eu virei vegano, né, eu sou o irmão do meio de 5, todo mundo me chamou de doido. Nossa, é modinha. O que tá arrumando? Tá tudo estruturado. As gerações, a gente tá ganhando a vida assim e tal. 100 anos. Hein? 100 duas anos. gerações, né? 100 anos. Mais de um século. São 3 gerações. Meu pai ficou com meu bisavô, o avô dele fazia queijo já. Então, assim, é uma coisa que soa meio suicida do ponto de vista de empreendedorismo, porque você fala, pô, como é que você vai rasgar o que toda a geração fez? Mas quando você é motivado por uma coisa assim que é o idealismo mesmo, sabe? O propósito, o ativismo, você já fez alteridade com o animal. Você não volta atrás. Não tem jeito. Sabe? Eu não estava nem para a terra mais, eu não estava nem para nada, eu só queria fazer ativismo. E aí, nesse meio de fazer ativismo, eu conheci o tofu. O tofu era o tal do queijo de soja. E eu trabalhei num restaurante taiwanês que servia o tofu feito como é lá no Oriente. Um tofu tradicional. Aí eu provava e falava, cara, mas isso aqui não é queijo. Não tem gosto de queijo. Só parece que é queijo porque se faz muito igual. Sabe? Tem o leite, com a Coalhado, e tal. Aí eu falei, pô, beleza, mas isso aqui não é substituto do queijo. Aquilo me incomodou um pouquinho, mas eu fui estudar sobre o tofu e eu vi que, caramba, como é que pode 2,5 milênios, se não estou enganado, 2,5 milênios, mais de 20 séculos que o tofu existe. Ele vem lá da China, Japão antigo, atravessou 2 milênios, atravessou o mundo, chegou aqui no Brasil, tem alguma coisa de valor nisso. Aí você vai e começa a estudar a soja. Comecei a estudar a soja. De novo, envolta em um monte de mito, questão de transgenia, agrotóxico, essa questão de monocultura, o desmatamento da Amazônia, tudo vai, a maior parte, mais de 90%, vai para a ração animal. Aí eu falei, cara, eles descaracterizaram a soja aqui também. Sabe? Então, assim, será que a soja é tudo isso? Não é nada. Aí fui pesquisar, falei, cara, que semente incrível. Inclusive, lá eles chamavam de pepita de ouro, de tão sagrada que era a coisa, sabe? E o tofu tem uma característica na origem, que ele era como se fosse uma carne dos pobres. Porque, assim, a realeza, naquela antiguidade, as pessoas mais ricas, elas consumiam carne de carneiro. Mas a pessoal pobre, pô, você vai ter um carneirinho que come em 1 km², ou vai plantar 1 km² de soja e vai alimentar sua família o ano inteiro? Poxa, é lógico que você vai plantar a soja. E eles foram criando métodos para poder estar usando a soja de vários tipos. Aí vem o missô, vem toda essa questão do tempê. Então, assim, a soja é uma carta na manga mesmo da parte de nutrição. E hoje, com mais ciência, vê que tem muito mais coisas. Quando eu conheci a história da soja e falei, cara, nossa, eu vou tentar aplicar a minha história, as minhas técnicas de produção, a técnica de produção do meu pai, na técnica que eu aprendi com os taiwaneses. E aí eu comecei, Flávio, a chocar a técnica, sabe? Eu colocava mais temperatura, menos temperatura, colocava sal, menos sal. O meu pai, analfabeto, sabe? Uma pessoa incrível, mas um empreendedor fenomenal. Eu chamei ele para dentro da cozinha para mim e ele não sabia nem o que era um termômetro. Eu virava para ele e falei, papai, será que essa temperatura tá boa? Do quê? Do leite? Aí ele falava assim, não, meu filho, tem que ser mais um pouquinho. Aí eu deixava ele produzir o tofu e ele me falava que estava na hora, eu ia, enfiava um termômetro, pegava uma tabela, anotava e falava, cara, tô vendo que eu tô criando uma coisa que ninguém fez ainda. Aí eu comecei a ver resultado de textura, de suculência, sabe? Aí aquilo foi dando resultado, eu falei, cara, agora eu vou começar a ventilar isso daqui. E comecei a fazer experimento aqui, a colar, enviava para pessoas específicas, né, que entendem muito de queijo, e elas gostavam, eu fui aperfeiçoando, tive muita crítica positiva e negativa, foi melhorando, e aí a gente está onde que a gente está hoje, sabe? Mas assim, essa questão toda, né, da empresa do papai, hoje ele me apoia, sabe? Ontem a gente estava até conversando, foi aniversário dele ontem lá, a gente estava conversando sobre essa questão, o que vai fazer com as teses e tal.
Aí tem um irmão meu lá que, assim, ele é meio safado, se tiver aí, inclusive, tá puxão de orelha nele. Ainda é o lacto vegetariano. Aí o pai falou assim, não, mas o Daniel ainda vai ter ainda uma vaquinha gercinha lá, uma espécie de vaquinha gercinha para ter leite. Eu falei, é sério isso, Daniel? Não é possível. Aí o Daniel falou, não, pai, não é nada disso não. Inclusive lá em casa quem passa vergonha e sofre pressão é quem não é vegetariano, porque quem não é vegano, porque aí a gente não deixa barato, A não. gente acaba sendo maioria, né, quando junta. E a gente que cozinha mesmo, aí lá é o contrário, o paraíso dos veganos lá. Mas quanto tempo já você é vegano? Ó, eu tenho 11 anos, 12 anos que eu sou vegano, tenho 11 anos que eu sou vegano e fiquei um ano ovo-lacto vegetariano. Tá? Eu fiquei um ano ovo-lacto vegetariano. Eu achava que estava bom também, que estava tudo certo, mas continuei estudando. Aí eu li aquela obra do Tom Regan, Jaulas Vazias, e lá ele argumenta de uma forma incrível sobre direitos animais. Eu não pude mais ficar naquela minha zona de conforto. E aí hoje eu tenho 11 anos que sou vegano e tem um ano antes disso eu fiquei ovo-lacto vegetariano. Mas não foi fácil não, tá? No primeiro 6 meses você quer explodir açougue, você quer arrastar as pessoas. Não, você tem que ser vegano. Eu tinha colega que na época, né, eu demorei 6 meses, Flávio, para conhecer outro vegetariano aqui de fora. Pra você ter ideia como é que era hostil o ambiente. Nessa época, eu tinha colega meu que escrevia na panela a mãe falava assim, tá pronta a refeição. Aí o meu colega, ela escrevia na panela assim, cadáver, roubo de animal. Escrevia na panela, cara. Tipo assim, isso aqui é o que é. Aí eu achava que aquela abordagem ia dar certo, né, cara? Eu falava, não, será que é isso mesmo? E depois a gente descobriu que não é por aí. É igual você faz pelo humor, né? Pelo puxação de orelha mesmo, mas dentro de um contexto de gastronomia. Eu vou muito por essa linha também. Tem um pouco de coisa assim mais conceitual e de dados mesmo, né? Mas o que funciona é agarrar a pessoa pelo estômago mesmo e quando vê ela já está envolvida. É muito interessante. Porque, assim, no começo, todo mundo vira meio que nem crente, tá ligado? Quer ficar convertendo os outros, só que de uma maneira muito agressiva e desrespeitosa. Porque, assim, veja bem, você vai tentar convencer a pessoa de uma coisa que ela não tem nem noção do que é, entendeu? Então, aí, primeiro, você tem que ter respeito e educação de explicar para ela, porque ela não entende, ela não tem também a obrigação de entender, porque nunca ninguém explicou para ela, né? E com agressividade negativa, né? Porque tem agressividade positiva também, né? Mas a negativa, ela só vai fazer com que a repulsa da pessoa seja maior pelo veganismo, né? E eu gostaria de saber, Laércio, como que foi? Conte com detalhes, isso porque eu acho que é muito curioso. Ainda mais, assim, para quem está perguntando aí de onde eles são, você que está aí na live, eles são de Juiz de Fora, né, Laércio? Isso. De fora. Se vocês quiserem mais informações aí, aqui em cima, aqui, ó, deve ter os arrobas, né, meu e deles. Siga lá o iTofu e tirem maiores conclusões, porque o pessoal tá perguntando aonde compra, não sei o que lá no perfil de vocês. Lá no nosso Instagram tem o Linktree. Aí dentro do Linktree tem local de venda online, local para você pesquisar se tem perto da sua casa, curiosidades, projetos, tá tudo lá. Tá tudo lá no nosso Linktree. Então vão lá, porque tem acho que a Luísa é de BH, tá querendo saber, né? Mas assim, eles não vendem só pro Brasil, eles vendem pro mundo também, né, Laércio? A gente tem clientes em Portugal, Estados Unidos, são clientes pontuais, né? Porque a gente não distribui lá, tem toda uma logística de importação e contato que às vezes vai até inviabilizar isso do ponto de vista comercial mesmo, financeiro, para chegar lá na ponta. Mas quem é fã e entende o projeto social que a gente tem por trás, né, da Waitofu, porque na verdade é uma ONG, é um baita de um ativismo disfarçado do CNPJ. Porque o CNPJ costuma ter mais respeito. É igual um médico falando que não é para consumir carne e a gente falando que não é para consumir carne. O cara de jaleco vai ter mais moral, a empresa tem mais moral para falar. Aí meio que a gente criou esse dispositivo assim. E me fala que eu tô curioso para saber do seu pai. Qual que foi a reação? Seu pai, até você virar vegano, ele produzia queijo e vivia disso, é isso? Isso. E aí você trabalhava com ele? Não, na verdade não. A gente veio para a cidade porque a minha mãe, ela achava que a gente não tinha que ficar na roça, não. Onde que eu nasci, Flávio, chama Cabeceira do Pirapitinga. É distrito de uma cidade que chama Santa Bárbara do Monte Verde. Lá no fim do mundo mesmo, onde o Judas perdeu as botas, com vontade. E não voltou para procurar, não. Não voltou para procurar. Aí, assim, a minha mãe, quando separou do meu pai, ficou essa rixa.
o meu pai querendo, né, que a gente seguisse o caminho dele, e a minha mãe falou, não, meus filhos vão estudar. Mas na minha cabeça da minha mãe, estudar é tirar o ensino médio, sabe? Depois que foi fazer negócio de faculdade e tal, a gente não tinha acesso a essas coisas. Então, assim, o pai continuou fazendo queijo lá, sabe? Ele continuou fazendo queijo, depois o queijo ficou difícil de vender, ele começou a vender só leite, sabe? Então, assim, ele foi também alterando um pouquinho a estrutura dele comercial, mas aí vendia mais gado para corte, né? Gado para corte, para quem não sabe, é uma linguagem que a gente usa assim, que é o gado que vai para abate. Mas numa empresa, numa pecuária familiar, ele vai para abate quando ele já não consegue produzir mais leite, ou quando adoeceu, inclusive vaca com câncer, vaca com ferida que não sara mais. Isso tudo vira hambúrguer que vocês comem aí. É terrível, cara. A vaca tá na pior. É o que a gente fala, né? Que o ovolacto, ele acha que ele tá ajudando, mas ele não tá. Porque ele tá consumindo um produto de um animal que ele é torturado um tempo assim grande, né? Pra você ser torturado, e no final ele é morto do mesmo jeito. É terrível mesmo. Aí, assim, o meu pai, ele ficou ainda, mesmo depois que eu virei vegano, ele ainda persistia. E no início é aquela total ridicularização mesmo, sabe? É modinha, de nem conversar muito, né? E falar que vai passar e tudo mais. Mas aí você vê, eu pesava 107 quilos, cara, sabe? De repente eu tava pesando 107, cara. De repente eu tava pesando 75, correndo 30 quilômetros e não tava mais dor nenhuma. De repente os caras olham pra você e falam, pô, peraí. O cara parou de comer carne, virou vegano e parece que renasceu, cara. Aí você começa a atrair por aquilo que funciona, né? Então, assim, o pai continuou ainda, foi até quando a saúde dele permitiu. Mas aí o negócio da família de criação de gado, dos 5 irmãos, tá claro, a gente não vai mexer com isso, sabe? Isso já é folha virada já, não tem discussão mais. O que ele faturava lá, sei lá, em um ano, a gente está faturando em 6 meses. Sabe? Porque ele vendia muito local. E até essa questão de expansão ele não conseguia fazer, sabe? Porque ele sabia que era muito mais complicado, de investir muito mais. A gente, quando produz uma coisa vegetal, embora a gente não tenha um monte de incentivo fiscal, você vai procurar financiamento em banco, todo mundo vira a cara para você e tudo mais, porque não é um negócio tradicional, a questão da vigilância sanitária, por exemplo, ela é bem mais fácil, né? Bem mais fácil. A gente é liberado de um monte de coisa. Não tem que aquele selinho do Ministério da Saúde, Inspeção Federal, que tem os produtos, tudo que é vegetal é dispensado. Claro que a gente luta, né, para ter esses incentivos fiscais também e tudo mais. Mas, assim, não dá para ficar esperando acontecer tudo perfeito, não. Você tem que chegar e ir fazendo. E foi o que eu fiz aqui, fui a ponta da flecha. Então, mas o que seu pai falou de interessante, assim? Interessante, assim, que ele quer dizer contra você, ele não te incentivou, e quanto tempo depois que você virou vegano, você que chegou lá e falou, pai, vamos fazer esse tofu aqui e tal, como que foi isso? Até chegar essa época de eu entrar dentro de uma queijeira, né, que é o nome do quartinho, assim, né, da sala de produção de queijo, chama queijeira. Eu cresci dentro de uma queijeira. O pai, quando estava fazendo o queijo lá, dessa forma convencional que vocês conhecem aí, frescal, uma bem grandinha assim, tinha uma menorzinha, nem sei se vende no mercado ainda, uma pequenininha assim. Então ele estava produzindo aquele queijo grande e a gente ia lá ficar porrinhando ele e falava, não, vai brincar trabalhando. Pega uma forminha de queijo ali e vai fazer o queijo. Isso é muito bacana do meu pai, ele passou muito insight disso, sabe? Tipo assim, vai vir para as férias aqui e tal, mas vai trabalhar. Ele sempre falou, sabe? Você tem que aprender o valor do trabalho e tal. Isso eu carrego comigo até hoje como característica de empreendedor. Então, assim, para eu colocar ele dentro da queijeira... Hein? Quando você era pequeno? Quando eu era pequeno, sabe? Estou te falando assim, que para isso acontecer de novo, eu devia ter uns 6 anos, 6 a 8 anos eu tinha, nessa época a gente brincava lá de fazer queijo com ele. Para ele retornar comigo de novo para uma queijeira e agora a gente fazendo tofu, sei lá, foi uns 20 anos, cara, sabe? E foi legal isso, porque foi um ponto de inflexão. Tipo assim, daqui para frente a gente não vai fazer mais queijo de vaca, sabe? Ele viu o resultado, ele provou, ele falou, uai, não é que parece mesmo? Aí eu brinquei com ele, de interessante agora, eu já vou responder a sua pergunta, mas eu tô lembrando de algumas coisas. Ele virou e falou assim, eu virei para ele e perguntei, pai, tem um monte de gente falando para mim parar de usar o whey tofu frescal, porque a gente usa a nomenclatura whey tofu frescal, e o frescal deriva dessa questão do queijo Minas frescal à base de exploração de bovino. Aí ele virou e falou assim, não, meu filho,
Isso aí é frescal, eu que tô falando. Isso aí é igual um queijo Minas frescal. Eu falei, pai, então beleza. Se alguém pegar e falar comigo, eu falar, ô, sabe quem que eu tenho certificado? Do meu pai, cara. Você não tá entendendo. É 3 gerações fazendo queijo Minas frescal. O maior selo que eu podia ter é o dele. E não era pra me agradar, sabe? Porque meu pai, ele é bem sincero nessas coisas. Ele provou e falou, não, tá parecido mesmo. E ele adora, né? Adora. Mas antes disso, Flávio, foi assim, uns esculachos muito loucos, cara, sabe? Foi 2 níveis de esculacho, né? Primeiro por ser vegano, que esse todo mundo conhece, e o segundo por ser empreendedor, né? Não. 2 níveis de esculacho. A gente tem, por exemplo, assim, eu era concursado do Correios, né? Fui carteiro. Trabalhava no... Cachorro não me mordia, não. Tem uma amizade com os cachorrinhos muito forte. Aí, o lance de eu estar no Correios, às vezes me atrapalhava a empreender um pouquinho. Porque não sobrava tempo, cara. Pô, você ficava lá, chegava, ficava cansado, mas eu me virava. Eu me fazia. Fazia o que tinha que ser feito. Aí, aquela áurea, assim, de que o Laércio agora se deu bem, bem sucedido, ficou assim, meio que selado. Agora ele tá com a vida resolvida. Ele é um concursado público, tá tudo bem. Só que antes eu já estava fazendo tofu. Então eu conhecia o que era fazer tofu sem estar agarrado num serviço. Eu era autônomo, fazia um monte de coisa, desembolava várias coisas aí. Aí quando eu tava no Correios, que ele começou a me atrapalhar, eu falei, pô, o Correios vai ter que sair da minha vida de uma forma ou de outra. E eu acabei desenvolvendo uma fratura, né, no pulso, não pude trabalhar tanto assim no Correios como eu queria. E aí essa trajetória toda de sair do Correios virou aquele selo, né? É doido. Tá no Correios, concurso público, e ainda sai para poder abrir uma empresa que ninguém conhece que é tofu. Eu nunca vi falar nisso. Aí essa que é a questão. Virou desempregado e ainda faliu, ainda rasgou tudo que fez. A gente concursado público, que tem essa aura, a gente que sua vida tá resolvida. Aí esse foi a primeira pedra, né, que jogaram nas minhas costas, né, mas eu não aceitei de jeito nenhum. E essa questão toda, né, cara, de não respeitar o negócio da família. Mas é por aí, sabe? É modismo, sabe? Isso não vai dar nada, ninguém compra isso, você vai perder tudo que você está investindo. É assim, é um puxar para trás muito forte, porque assim, é o seu pai e a sua mãe. Por mais que eles sejam ruins, eles ainda são seus pais e suas mães. E de alguma forma você tem aquele sentimento, cara, eles me conhecem talvez até melhor do que eu, até certo ponto. Então, assim, será que eu sou meio maluco mesmo? Eu já me questionei algumas vezes. Será que eu tô meio pirado mesmo, cara? Será que não vai dar em nada esse trem? E, pô, você é empreendedor também, ô Flávio, você sabe que muitas das vezes você fica no 0 a 0 ou até no negativo, sabe? Você faz de um jeito, cara, mirando lá na frente. Então, se você não tem essa resiliência, o negócio não acontece. Mas foi coisas do tipo, assim, desanimadoras mesmo, sabe? Desde desempregado, você vai se dar mal, pensa direito, até, meu filho, não é bem assim. Eu convivi com meu pai, depois que eu era vegano, eu ainda tive no curral com meu pai. Teve uma época que ele ficou muito doente, eu estava fazendo gastronomia na época, eu joguei tudo pro alto, larguei tudo, eu tinha umas economias que era para investir na White Tofu, eu gastei tudo com esse tratamento lá com ele, porque eu tenho também uma formação na área da nutrição. Aí eu fui lá, apliquei um protocolo nele, ele se recuperou muito bem da saúde, o pessoal me chamava de raizeiro, para quem é da roça e é raiz, sabe que raizeiro é como se fosse um cara macumbeiro, um feiticeiro, assim, das raízes, que conhece as coisas, as mães da floresta e tal. E eu era muito louco mesmo, cara. Eu saía no meio do pasto assim, da floresta, pegava umas 15 tipos de folha, de erva, e colocava no suco que ele tomava e tal. Aí eu abandonei tudo e fiquei lá 6 meses com ele. E aí sim, cara, eu vi muita coisa, sabe? Eu vi muita coisa assim, que eu já era vegano, que eu não acreditava que eu ia passar por aquilo de novo. Mas eu tava lá, tava ajudando ele. E aí, nesse momento, eu acho que ele começou a entender que eu não tava de brincadeira, sabe? Eu tava falando uma coisa assim que ia mudar pra sempre a minha vida e a de quem tava à minha volta. Às vezes, tipo assim, detalhes, né? Igual esse dos seios da vaca, da tetinha da vaca que se machuca ali. Por exemplo, a vaca ela tem aquele tipo de casco meio bipartido assim, para ela caminhar num lugar mais plano, de savana, e ali ela consegue ter um equilíbrio tranquilo. Quando começa a ficar muito morro ou muito liso, aquilo escorrega, não tem aderência, sabe? Então ela meio que se fere. E sempre a gente, quando o animal não queria entrar, por exemplo, tá chovendo, tem o curral, metade é coberto e metade é descoberto. E aí começa a chover e você quer tirar leite no lugar que é coberto. Você vai tocar a vaca para cá, para te proteger da chuva. Só que aquele lugar que é coberto tem um chão liso de cimento ali. A vaca não quer entrar ali, porque ela sabe que se ela entrar ali, ela não vai ter equilíbrio. Era a mesma coisa de te arrastar para cima de um piso de sabão. Você vai tentar evitar, porque provavelmente você vai cair. A vaca evita de ir para lá. E quando ela ia, às vezes ela caía, a gente batia nela para ela poder levantar, entendeu? Isso assim, às vezes você é vegano. Quando eu era vegano, eu não aceitava mais, não.
Eu cheguei a parar, meu pai, ele ia bater assim na vaca, eu levava a mão na mão dele e falava, pai, não precisa. A vaca vai entender, não precisa. Chama ela devagarzinho, ela vai entrar, ela tá com medo. Isso eu nunca parou para pensar isso, mas aí eu dava esse exemplo do sabão, falava, papai, ela vai escorregar aqui, ela vai cair, sabe? Chama ela devagarzinho, aí ela adentrava com calma. Aí, assim, ele começou a perceber, e ele não é vegano, né? Passa longe disso, mas ele começou a perceber que ali tinha um ser ali, sabe? Então, assim, isso foi muito, muito bacana. Foi duro para mim, mesmo eu vegano, eu vendo aquelas coisas e tendo que conviver aquilo, porque eu tava fazendo aquilo por amor a ele, mas aí essas coisas que foi passando foi me deixando muito forte também. Porque eu falei, o meu lugar, como vegano, é nesse lugar. É nesse lugar, é onde tem pessoas que não são veganas ainda. São pessoas que não entendem que ali tem um ser, que tem uma história, que tem vontade de amar, que tem vontade de ser feliz. O meu lugar é perto dessas pessoas. Não adianta ficar um monte de vegano e todo mundo, a gente faz reunião, o que a gente vai fazer? Aí um fica elogiando um ao outro e tal, não sai do lugar. Igual muito tempo eu fui ativista assim, de grupinho, muitas das vezes cheio de ego, inflamado, que não resulta em nada, vai te dando aflição. Aí até criei a minha própria forma de fazer ativismo e tal. Agradeço muito quem passou na minha vida, me ensinou as coisas e tudo mais, mas o buraco é bem mais embaixo, viu? A gente tem que estar lá, né? Com essas pessoas, sabe? Que são mais você viu, talvez mais... O que mais você viu lá, assim, que chocou? Quer dizer, que você fazia que era uma coisa normal, assim, na indústria é normal do queijo, isso, do leite? essa Que é questão bizarro de você... pra caralho, que ninguém sabe. Pequena Fazenda tem uma característica. O Ratinho, aquele apresentador de televisão, ele tem um vídeo aí que viralizou, que ele fala que ele viu o apartamento, fazer o apartamento do bezerro e da vaca. Ele tem um vídeo viralizado aí que ele fala que ele vendeu as vacas tudo, que não queria mais mexer com vaca, não. O dia que ele viu, né? O dia que ele viu a mãe chorando. Aquilo lá, Flávio, quando a gente está na roça, tem um lugar, tem um curral. A estrutura é assim, tem um curral. Esse curral, ele está no meio de duas áreas. Uma área fica os bezerros, que são mais adultos, já estão assim um pouco maior. Dentro desse curral fica os bezerrinhos que são bebezinhos, com poucas semanas que nasceram. E na outra área fica a área onde que as vacas ficam. Então, assim, durante 1 ou 2 vezes por dia, eles se juntam. Os bezerrinhos vêm, as vacas vêm, aí o curral a gente rouba o leite das vacas de forma violenta, depois cada um vai para o seu lado. Só que existe uma terceira área, que é onde fica a invernada, que meu pai chamava. Nessa invernada é onde fica o boi e as vaquinhas lá. E lá é onde que vai acontecer toda a parte. Isso não tem, por exemplo, na indústria de leite. Lá é o estupro que é feito mesmo, né? Enfia a mão dentro da vaca, faz inseminação. Isso é feito na indústria. Na pecuária familiar não acontece assim. Realmente, fica solto lá o animal e lá eles vão ter, cruza, a vaca vai ficar engravidada, vai ficar prenha e tal, e a gente traz ela nos dias de nascer para esse lugar onde ficam as vacas. Porque a gente quer ver o bezerrinho nascer próximo de nós, né? Geralmente esse curral fica perto da casa. E aí é lá, quando nasce o bezerrinho, que a gente vai fazer uma das coisas mais cruéis que pode se fazer com um ser vivo. A maternidade, quem for pesquisar, vai entender a quantidade de hormônio que toma conta daquela fêmea, o quanto que ela quer ficar próximo da sua prole, da sua cria, para proteger, para dar alimento, para não deixar passar frio, para evitar de predador. Isso é uma coisa evolutiva. A gente não tem controle sobre isso. É assim. Sempre foi assim. Então, quando essa vaca pare, a gente sabe direitinho onde que ela pariu. E se tiver perto e ver nascendo, o bezerrinho já sai de dentro da vaca e já consegue ficar em pé. É a coisa mais incrível que tem. A gente demora meses para poder caminhar, o bezerrinho já sai em pé ali, dependendo de dar uns pulinhos, é muito legal. A primeira coisa que a vaca faz é limpar o bezerrinho. Ela lambe ele todinho, para evitar de atrair o cheiro, né, da placenta, uma sabedoria fenomenal. Se ela tiver a sorte da gente não ver o bebezinho nascendo, ela pega esse bezerrinho e esconde, Flávio. Ela esconde o bebezinho para a gente não encontrar. É impressionante. Falando assim, talvez vocês nem vão acreditar. E a gente é treinado a imitar o bezerrinho, a fazer bé, bé, para tentar enganar a vaca, como se o bezerrinho estivesse pedindo socorro no esconderijo dele e a vaca ir lá e revelar onde é que está. Isso se ela der sorte. Se ela der o azar, é na hora. Ela é tocada para o curral, aí a gente tira, esvazia um pouco os seios, as tetinhas dela, né, o mojo, e ali naquele dia, poucas horas depois, já é separado o bezerrinho dela. Ele fica no quartinho, num lugar separado,
E a vaca, o Flávio, fica a noite toda berrando, chorando, querendo estar perto do bebezinho, cara. É uma coisa terrível. Eu cresci achando que isso era normal. Hoje eu não escuto isso mais, mas às vezes em meditações, né, que eu gosto muito de meditar, eu tenho choques de meio de passado, assim, sabe? De ficar relembrando. Falar, cara, isso aconteceu, você lembra disso? Eu lembro. Às vezes, inclusive até daí que vem a força, né, da gente empreender, como a gente empreende, né, as coisas que a gente já sacrificou, já abriu mão. Às vezes o pessoal não entende de onde que vem isso tudo. O pessoal me perguntava, o que você toma? Que droga que você usa? É impossível, cara, fazer o que você faz. Eu já trabalhei 3 dias direto, cara. Direto. 24 mais 24 mais 24 horas, fazendo tofu. Direto mesmo, sem parar. Para atender encomenda quando eu estava trabalhando sozinho. Mas o que te alimenta? Sabe, não é você se pregar a esse sofrimento. É você entender que se você pode limitar isso, diminuir isso. Ou quem sabe até um dia acabar, sabe, com isso. Então, assim, eu vi coisas desse tipo, esse apartamento, separar a mãe do bezerrinho logo nas primeiras horas, eu acho que é a coisa mais terrível que tem. A minha mãe, embora cresceu na roça com meu pai também, ela fala que ela nunca concordou com isso, sabe? Mas por quê? Ela é fêmea. Talvez ela tinha um pouco mais de empatia do que o meu pai, que é um macho, né? Ela conseguia ver um pouquinho, porque o meu pai não ia quebrar se deixasse lá uma semana a vaquinha com o bebezinho dela e depois separasse, sabe? O meu pai não ia quebrar. Ele ia só, talvez, faturar um pouquinho menos ali e depois recuperar. Mas não, cara, a ânsia, sabe, de manter aquela coisa, a gente é que manda, a gente é que domina o animal. Você quer que fala mais, Fábio? Eu vou falando. Fala, pelo amor de Deus, fala. Cara, aí assim... Não, porque assim, ó, as pessoas precisam saber isso, cara. Eu fico mal com essas coisas, sabe? Mas eu gostaria muito que as pessoas também soubessem disso, sabe? Porque esses tempos atrás eu fiquei mal, até acabei fazendo um vídeo gravando e mostrando, e eu só vi uma imagem de um desenhinho, que era uma vaquinha falando para os filhos assim, ó, a mamãe ama vocês, mas ela vai ter... Não, então tá, vamos continuar. Aí, assim, é uma linha do tempo, né? Aí fez lá, chegou no curral, separou, a mãe ficou berrando, berrando, berrando. A gente vai e começa a tirar o leite dessa vaca. Tirar o leite assim, não, roubar mesmo. Começa a roubar o leite dessa vaca. Todo dia tem aquele encontro ali de 1 a 2 horas, a gente vai, tira, era manual ainda é manual, na maior parte dos lugares ainda é manual. Tira, amarra o pé da vaca de um jeito que dói, amarra o pescoço do bezerro na pata da frente da vaca. E então a vaca olha para trás assim, ela vê o bezerrinho amarrado na pata da frente e ela entende que como se estivesse mamando, tá? E aí a gente vai extrair o leite, mas na verdade a gente está aqui segurando o peito da vaca, o bezerrinho a cara dele tá logo aqui, perto da nossa mão tirando leite, e a mãe quando olha e vê ele amarrado, entende como se ele estivesse mamando. Claro que ela sabe que não tá, mas alguma coisa hormonal acaba liberando o leite. Tanto que tem umas vacas assim que elas escondem o leite, entre aspas. A gente falava, esconde o leite. Ela não libera. Ela não libera o leite, não adianta. Você aperta, não sai nada. Aí você tem que soltar o bezerrinho, ela sente a língua, sabe? O bezerrinho dando cabeçada, assim, coisa mais linda, tipo massageando, igual o porquinho também faz e tudo mais. Aí ela libera o leite, a gente vai amarra o bezerrinho de novo e vai tirando. Se for macho, o pai falava, escurrupichar. Você tira tudo de leite que tem no mojo da vaca mesmo. Tira tudo. Tira tudo. Sai assim, apertando assim. Aí depois saiu tudo, você começa a puxar assim, ó. Puxa tudo. Engraçado que parece até que é negócio de dinheiro, né? Ué? Aí assim, vai puxando, esgota mesmo, não deixa nada. Aí quando você solta o bezerrinho, ele vai e não tem nada para ele mamar. Se ele for macho, é assim. Se ele for fêmea, o pai falava, não, deixa um pouquinho. Por quê? Ele tá interessado. A fêmea é uma futura vaca. O machinho, não. O machinho, ele tanto faz quanto fez. E aí o que acontece? Esse bezerrinho macho, ele tende a ficar desnutrido. Porque não tem o nutriente dele ali, sabe? Que ele precisa. Claro que a fêmea também... Ele vive do quê? Ele vive do quê, o macho? Não, aí tem um pouquinho de leite lá e tal. Ele acaba comendo broto, sabe? Ração. E eles acabam comendo, meio que forçado, né? Uma coisa forçada ali. Mas na maior parte das vezes, diante da fome, ele acaba meio que ultrapassando essa evolução natural, né? De ter que mamar primeiro, para depois conhecer o que é os dentes dele, a força dele de pastar ali e tal. Mas ele, maioria das vezes, ele morre. Ele morre. E aí vem outra coisa, que eu acho que talvez poderia ser a segunda coisa mais cruel do que essa separação, né? De sentimento. Eu acho que do ponto de vista do que é feito, é até mais cruel, porque é mais trabalhoso. Quando esse bezerrinho macho morre,
o que que acontece? Uma mãe fica sem um filho. Lembrando, ela só dá leite porque ela tem um filho, sabe? Então ela sente o cheiro do bebê, ela escuta o bebê, aí ela libera o leite, produz o leite, uma série de processos hormonais ali. Eu não sou veterinário e tal, mas eu já li sobre. Inclusive, gente, fica até no final da live aí, ó. Eu esqueci de falar. A gente vai sortear um livro aqui, ó. Sortear esse livro aqui, Galactolatria. Muito, muito bom. Tem a ver com tudo isso que o Larry está falando. Fica aí que a gente vai sortear esse livro. Aí, ô Flávio, quando esse bezerrinho morre, é muito provável que essa vaca ela vai parar de dar leite também. E aí, assim, os meus antepassados, meu bisavô, eu não sei se foram... Provavelmente não foram eles que inventaram isso, não. Mas é muito carniceiro isso que vai acontecer. Eles pegam esse bebê que morreu, né, de desnutrição e tal, morreu doente, tiram o couro dele, tira a pele dele, no caso, tira a pele, e aí essa pele, ela é secada, né, numa sombra, onde que o couro não fica enrijecido, ele fica meio mole ainda e tal. E eles pegam um tipo de pano e ficam introduzindo dentro da vagina da vaca para pegar como se fosse o cheiro da vaca. E aí isso sai, esse pano sai úmido, e eles começam a passar nesse couro, tinha um cadáver, extraiu o cadáver, pegou a pele do cadáver, fica passando esse couro e coloca em cima de outro bebê, que nasceu mais ou menos na mesma época. Aí esse bebezinho, ele é forçado a mamar nessa vaca, que acabou de perder o coleguinha dele ali, sabe? E quando eu falo coleguinha, não é força de expressão, não. Eles brincam de pique-pega, sabe? E eles te lambem igual um cachorro. É idêntico. Poderia ser um pet. E ainda bem que não é. Porque tudo que vira pet a gente arrasa também, né? Aí, assim, a criança ali, né? O bebezinho bovino, o bezerrinho, perdeu aquele coleguinha. A mãe perdeu o filho. Tem que continuar produzindo leite. Arranca-se a pele desse animal, desse bebezinho. Coloca em cima de outro bebezinho. Aí a vaca é estuprada continuamente para deixar esse cheiro no pano. E é passado em cima desse couro que está em cima de outra criancinha. Vocês imaginam o tamanho do sofrimento que isso gera. Tem pessoas que falam de karma, tem pessoas que falam dessa energia negativa. O leite carrega isso, gente. Isso é até hoje. E essas pessoas que fazem isso, elas não são ruins, não. Tá? É meu pai, eu amo meu pai. O problema é que tem aqui na ponta quem compra. Se tiver quem compra, vai continuar. Sabe? Se a gente exigir algo diferente, ou começar a colocar dinheiro em empresas que realmente estão fazendo essa coisa toda acontecer de revolução e tal, silenciosa, mas está acontecendo, isso para, a gente corta a mina. Sabe? Enquanto tiver grana rolando, vai acontecer. E por que não tem um veterinário que vai lá e cura tudo certinho, igual uma super indústria? Porque eles não têm dinheiro. Sabe? Eles também são explorados pelo sistema. Eu lembro que meu pai ficava fechando, vinha uma seca lá e não tinha o que fazer. Sabe? Nossa, a gente não tem dinheiro para comprar ração, meu filho, a gente não tem dinheiro. Vai ter que alugar um pasto novo, onde que não tinha ninguém, aí aluga um pasto para levar essas vacas para lá para continuar dando leite. Então, assim, a tortura, ela é de ponta a ponta. Mas mais ainda, o trauma, a crueldade com esses seres que são indefesos, né? Porque a gente obriga eles a fazerem coisas que, contando assim, é difícil. Mas eu vi isso tudo na minha frente, sabe? E acontece. Acontece até hoje, tá? Eu ainda tenho muita vontade, Flávio, de adentrar esses locais que hoje ainda fazem isso, de alguma forma com drone, sabe? Filmando de longe, porque eu não tenho filmagens disso. Na época que isso acontecia, eu não era vegano, sabe? Mas acontece até hoje. Eu tenho certeza absoluta disso. Os vizinhos lá do meu pai, vira e mexe, a gente vê um couro de pendurado lá de bezerrinho, a gente passa em frente ao curral e vê. Sabe? Um corinho de bezerrinho. Por que tá guardando couro? Porque tem que fazer. Eles falam acostumar. Você acostuma a vaca ao cheiro e à aparência do outro bezerrinho, mas paulatinamente. Sabe? É terrível mesmo, Flávio. Infelizmente, essas coisas fazem parte, gente. Ó, eu não sei nem o que falar. Você nunca tinha ouvido falar disso, não, Flávio? Não. Isso aí pra mim É padrão, tá? é pra idade média pra Infelizmente, trás esse negócio, sabe? Tipo, mas acontece até hoje, cara. mas Não, as injeções... é legal você falar injeções... isso, porque muita gente ainda se imagina que, não, mas aquela vaquinha no fundinho do quintal, de um pequeno produtor, tudo bem, tudo mais, né? E é exatamente o que você passava, né? Que era a realidade, né? Ó, talvez essa coisa de vaca feliz, eu nem sei se é assim, porque eu nunca vi, não conheço ninguém. Mas talvez na Índia. Talvez, sabe? Eu não tenho nem noção.
Eu nem Na sei, Índia cara. as vacas são que nem cachorro de rua, elas têm que fuçar lixo, ninguém dá comida. A Índia é um país pobre, né? Existe uma carência tanto do humano como... Você acha que é o animal? Sabe? Foda. Então, pra você ver, cara. É mito, gente. Milhões e milhões, bilhões e bilhões de dólares, de reais, no mundo todo é colocado em cima da indústria de laticínio para fazer marketing e desassociar o nosso poder mental, sabe? Do que é aquele produto até chegar. O leite não sai da caixinha, a carne não sai da bandejinha, ovos não saem da bandejinha. Ali tem um animal que tem uma história, que foi forçado, que é cruel. Por isso que a maior parte das vezes que você vê uma pessoa assim que é muito fã desses produtos, você vê que não é generalizando, né? Mas principalmente quem defende é uma pessoa violentíssima. Eu não tô falando que todo vegano é paz e amor, não. Mas, assim, de forma geral, as pessoas que eu conheço, você vê que ela... O meu pai, quando estava de frente para uma vaca de meia tonelada que não quer fazer o que ele faz, era como se fosse um demônio encarnado, sabe? Não, eu vou fazer de tudo, você tem que me respeitar. Sabe? Eu que mando em você. É uma energia terrível, cara. Eu não me prendo a isso para empreender, tá? Eu tenho flash dessas coisas, mas eu fico focando, por exemplo, no projeto como a gente tem Abraçando Fadas, que em breve a gente vai estar fazendo um trabalho em conjunto. Mas, assim, esse projeto Abraçando Fadas, ele é eterno dentro da White Tofu. Tudo que a gente vende de White Tofu, hoje é 5 centavos por peça, mas esse ano acho que já deu 3 ou 4 mil reais, vai ser doado para um santuário. Você imagina se todas as empresas que se dizem vegana ou têm alguma ligação com o veganismo passam a fazer isso. Ah, vão doar 2 centavos de produto que a gente vende. Eu não estou ditando regra, não. Faz quem quiser. Eu quero vestir a camisa, dormir em paz, de que eu não estou explorando o mercado apenas. Tá? Que eu acho que já é bom ter as opções. Mas eu quero ir além. Eu falei que eu sou ativista, então eu tenho que pagar agora, tenho que me bancar. E quem se aproximar de mim vai ter que ser também. Sabe? Então, assim, a gente tem um caso aqui, ó, dos biscoitinhos, que você também vai receber aí, da Vovó Flória. Os biscoitinhos é de uma indústria convencional, sabe? Familiar, que fazia biscoitinho amanteigado convencional, cheio de ovo e leite. Eu recebi um áudio de Sojão essa semana, porque ele viu que vende também o produto vegano e falou, em breve eu quero vender só vegano. Cara, o que eu fiz com ele? Eu foquei no que ele interessa para ele, cara. Ele tem que ter sustentabilidade, o amor, o respeito, né? Inclusive eu acho que até o respeito é uma forma melhor de falar, porque eu não amo o elefante que está lá na África perdendo, sendo morto para arrancar o sabre. Eu respeito aquele animal e eu quero que ele seja respeitado. Eu não amo as suas cachorrinhas que tá aí, embora a gente já ama já, não tem jeito. Mas enfim, a gente tem que respeitar. O amor talvez seja para alguns, mas o respeito tem que ser generalizado. Não tem que distinguir. É assim ciência que bota a régua. Então eu foco nisso, é o animal livre, são pessoas que dão a vida para poder estar fazendo ativismo, terem recursos para isso, sabe? E o White Tofu nunca vai deixar de fazer isso. Já tá, eu e a Hannah já chegou no acordo. Ela que administra a empresa, né, e tal. Eu só fico acelerando o carro numa direção muito louca e ela vai guiando, vai freando. Aí a gente já determinou. Isso vai ser eterno. A gente não vai parar. Enquanto a White Tofu existir, a gente vai vender e vai ter uma parte que vai ser estritamente para ativismo e uma dessas partes vai ser diretamente monetária para santuários. Cada ano a gente vai escolher um santuário e vai fazer acontecer. E quem está aí na live e acha assim, não, mas eu não consigo fazer isso tudo, então não vou nem começar. Cara, eu já fiz doação, sei lá, de um livro para uma pessoa que eu tinha encontrado no ônibus e a gente começou a conversar sobre vegetarianismo. Eu estava com o livro na bolsa e dei. É assim, gente. É cada um fazendo o que pode, quando pode. Se algum dia você vai ter uma editora que vai publicar só coisa vegana e vai distribuir livro, não sei, mas faz agora. Não pensa lá, não justifica assim, já que eu não posso fazer muito, eu não vou fazer nada. Não é assim que funciona. Esses animais estão lá na ponta e precisando de pequenas atitudes no dia a dia. É bem por aí, Flávio, que eu penso, sabe? Eu também acho. Eu comecei o ativismo em 90 e... Eu parei de comer em 93, comecei em 97. Eu fiz um dos primeiros sites vegetarianos do Brasil na época, né? Que era o Alma Vegetariana. E aí eu distribuía panfletinho, que era o que eu consegui fazer. Panfletinho, xerocava, né? O panfletinho. Na época não tinha nem computador direito. Tinha, mas era muito ruim, não tinha programa para edição. Depois que veio o CorelDRAW, não sei o que lá. Aí eu fazia tipo uns press-up, assim, ó. Digitava na máquina de escrever. E aí colava num xerox, assim, imprimia. Depois veio o CD. Aí fiz tubos e tubos de DVDs, distribuía carne fraca, terráqueos. Isso já em 2001 e tal. Aí depois veio o YouTube e ficou um pouco mais fácil. Mas a gente tem que, realmente, o que você falou, fazer o que está no nosso alcance ali.
de repente conversar. Mas antes de a gente entrar na parte de empreendedorismo, para a gente finalizar, eu queria só que você falasse, que você falou muito da coisa ali familiar e tal, mas eu gostaria que você falasse, é claro que você tem noção, né? Porque também foi uma coisa que você trabalhou, como que é, apesar de você, de repente, não sei se você estava presente nisso, mas como que é na indústria mesmo, do leite, do queijo, que tem aquela ordenha mecânica. Você pode falar um pouquinho para a gente disso? Você tem noção disso, como que é? Então, Flávio, essa indústria Quanto assim, mais um pouco cruel. maior, cara, eu já visitei lugares, né, que o meu pai tinha amigos, né, que também tiravam leite e tal. Eu já visitei lugares que são assim. E quando você chega, a impressão que tem é que o lugar é mais humanizado, vamos colocar assim, né? Ele tem mais cuidado, é mais limpinho e tal. Mas aquilo é do ponto de vista humano. Se meu pai fazia queijo num lugar lá onde a parede era de reboco, o cara faz lá o queijo nessa fazenda aí de ordenha, onde a parede é de piso. Entendeu? É isso que muda. Sabe? Talvez essa questão do animal que a gente tinha que fazer o costume, né? De pegar um bezerrinho, expor essa violência toda, lá já não precisa mais isso. Lá o animal pega e já faz o baby beef. Pronto, o bezerrinho já sai dali e já vai para churrascaria mesmo. Tem abatedor de bezerrinho. Entendeu? Então, assim, do ponto de vista, se você parar assim, é mais tecnológica a exploração, mas a dor que está acontecendo ali, o que a vaca sente, a imposição. Gente, pensa bem. Hoje, a média de vida de um brasileiro aí, 80 anos, 70 anos, divide isso por 4, e seria a sua média de vida se você fosse alguém que desse leite, entendeu? Porque uma vaca, ela vive 5 anos na indústria, ela é para viver 20. Então, assim, você vai viver 10, 15 anos, é isso que você ia viver, sabe? 15, 17, 18, você nem chegava a 20 anos. Então, assim, a gente tem que fazer essa alteridade, porque lá nessa indústria tecnológica, né? Teve uma vez que eu vi uma máquina que ela é como se fosse um carrossel. A vaca chega num lugar, imagina uma roda gigante na horizontal. A vaca entra ali, como se fosse uma gavetinha, numa baia, e ela vai rodando dentro da roda gigante. Aí quando faz aquele ciclo todo, do outro lado ela já não tem mais leite, sai e entra outra. E fica o dia inteiro assim, cara. Olha que então mecanizou. O ser humano não bota tanto a mão. Mas agora, de repente, ainda é pior ainda. Porque o meu pai talvez via o ferimento e passava o anestésico. Se essa vaca está com ferimento, azar dela. Saiu lá do outro lado sem uma teta, perdeu uma teta dentro da máquina que faz a sucção, virou hambúrguer, se dane. Sabe, já não tem mais esse cuidado mais. Aliás, nem vaca é um número. Vocês podem ver, isso eu comecei a ver depois de adulto, mas na orelha da vaca tem uma plaquinha e ela tem um número. O que tinha número que a gente sabe com o ser humano? Nazismo. Lá, você tá doido, você tá chamando seu pai de nazista, não sei o quê. Olha, se for do ponto de vista de acontecimento, sim. E eu também fui, sabe? E eu não tenho problema nenhum com isso. O que fizeram de mim, Flávio, daqui para trás, eu posso transformar isso numa riqueza ou numa pobreza. Eu transformo numa coisa boa e a gente está empreendendo. Agora, essa indústria aí, que faz essa mecanização toda, que é mais seca ainda, ela toma conta assim dos pequenos pecuaristas de uma forma que chega a gelar, sabe? O meu pai, por exemplo, ele parou de fazer queijo porque não dava conta de concorrer com esses laticínios. Mas ele parou de mexer com gado? Parou nada. A pessoa se adapta, sabe? Vou focar agora só em leite. E vai fazendo. O controle de qualidade, né? A gente sabe. Quem nunca ouviu falar aí que tem milhares de células de pus por 100 ml de leite? A gente está cansado de saber disso. Mas no mesmo jornal que você viu falar isso ontem, hoje, amanhã vai estar falando uma notícia sobre um futebol que aconteceu, um escândalo político. Então, assim, a gente não tem nem espaço na mídia de direito. Quando acontece, hoje, graças a Deus, às deusas e veganas do multiverso aí, a gente consegue ter acesso à internet, todo mundo tem um celular na mão que, filma ali, faz o upload de tudo e deixa a coisa rolar. Mas, assim, é muito difícil, sabe? Brigar com esse pessoal. Não é impossível. E a gente vai fazer acontecer. A gente tem que criar os movimentos, né? dar as mãos uns aos outros, sabe? Parar com esse negócio de ego, nossa. Concorrência, Flávio. Às vezes o pessoal fala com a gente aqui, você fica falando muito do tofu e tal. Você não fica com medo de concorrência, não? Que isso, cara? Uns 30% do atendimento que a gente faz aqui, né, amor? 30%, né? Uma boa parte. É sobre empreendedorismo. Eu fico motivando as pessoas. Faça tofu, faça o queijo. Poxa, faça alguma coisa, sabe? Empreenda, tenha sua independência financeira. Você é um ativista mesmo? Você vai conseguir, cara. Eu não sou especial, não sou super-humano, não, cara. Eu só fui tocado
né, vamos colocar pelo bichinho de fabricar paz. A gente usa isso. Fabricando, a hashtag nossa é fabricando paz. E aí você não para mais. E eu quero ter mais gente perto de mim empreendendo, mais e mais pessoas. Sabe, eu adoro isso. Isso que faz a gente ter muita força. E me fala uma coisa, a Hanna que ficou quietinha até agora vai chegar a sua vez de falar. Fala para mim sobre essa parte do empreendedorismo mesmo, que você chegou aí na vida do Laércio, meio que você pôs ele nos trilhos aí, pôs a White Tofu nos trilhos, pôs o Tofu nos trilhos. Como que foi essa parte de vocês dois falando aí, como que foi empreender mesmo, sair de uma empresa de queijo de vaca e ir para uma empresa de queijo vegano? Como que foi isso para vocês aí? Então, o Laércio, quando ele fechou, né, essa receita, ele começou a fazer, ia vender para pessoas próximas, para amigos, para familiares. E eu acho até que ele nem imaginava assim como que a coisa ia acontecendo. E foi crescendo e tal. Ele teve que aumentar a produção. Ele praticamente fazia sozinho. E eu cheguei em 2018, janeiro de 2018. Ele tinha acabado de contratar o primeiro funcionário, então era ele e esse outro funcionário, para fazer tudo. Eles fabricavam, eles embalavam, eles enviavam, tirava nota fiscal, atendia. O Instagram, acho que nem mexia muito, não tinha tempo. Era pequena escala, tudo, mas estava tudo muito bagunçado. Era numa casa alugada, no bairro residencial aqui em Juiz de Fora. A Leila, inclusive, está na live, tá? Nossa amiga. Ela conhece. E a coisa cresceu, aí eu cheguei e falei, gente, quanto que tá vendendo, quanto que tá produzindo? Eles não anotavam nada, era tudo assim muito atropelado. E eu fui despretensiosamente, a gente tava começando o relacionamento. E na época, eu vim para Juiz de Fora, eu não sou daqui, eu sou de Poços de Caldas. Eu mudei para cá em 2016, porque eu sou engenheira, passei no concurso para dar aula, dei aula 2 anos no Instituto Federal. Meu concurso ele era temporário. E quando você dá aula no Instituto Federal, em faculdade assim, federal, você consegue concentrar suas aulas 1, 2 dias na semana, você fica lá o dia inteiro, dá todas as suas aulas, e o resto da semana você fica mais para trabalhar em home office. Não tinha home office na época, mas tinha. E eu tinha, entre aspas, tempo livre, porque eu sou muito organizada, então eu já deixava tudo pronto, tudo certinho. E aí comecei lá e ver, e eu vi uma bagunça. Assim, o produto sempre maravilhoso, assim, impecável. Eu já era consumidora antes de conhecer o Laércio. Quando eu vim para Juiz de Fora, eu já era vegana. E o vegano, ele é desesperado para comer. Ai, porque eu vou viajar, eu tenho que ver onde que eu vou comer, porque eu tenho que comer, porque eu tenho que comer. E aí eu falei, meu Deus, vou mudar para um lugar que eu não conhecia ninguém. Eu vim, assim, sem conhecer ninguém. Deixei minha mãe vir. Aí eu falei, preciso comer, preciso comer. Aí eu conheci a turminha vegana daqui. O Laércio estava no meio, fiz amizade. E uma das coisas que apareceu para mim comer era o tofu. Também nunca tinha comido tofu. E aí eu já conhecia e tal. E aí nesse meu tempo livre eu ia para a White Tofu com ele. E eu comecei a fazer um monte de planilha para anotar tudo que produzia, estoque, um monte de coisa. Comecei a organizar mesmo, de limpar o lugar, de colocar coisas no lugar. Porque quando você está na operação ali de você fazer, eu acho que tem bastante gente aqui que é empreendedor que faz comida. Você está preocupado em fazer a comida boa, ela sair quentinha, você atender seu cliente. Certas coisas você vai deixando para trás. Só que uma pessoa que está de fora e não está tão envolvida naquilo ali, ela olha e ela fala, não, isso aqui dá para eu arrumar, isso aqui dá para ajeitar. E aí foi indo, eu estava dando aula ainda, né? Fiquei uns 4, 5 meses dando aula e frequentando lá. E aí o meu contrato acabou e eu estava naquela vibe de fazer concurso. O concurso, minha mãe e meu pai eram nessa mesma linha. Meu pai trabalhou a vida toda concursado, então eles ficavam muito assim, faz concurso, faz concurso. Eu falei, vou fazer. Eu ia ser professor, eu já tinha mestrado. Eu tenho mestrado em engenharia de materiais, não tem nada a ver com empreendedorismo. Eu tinha terminado o mestrado quando eu vim para cá. E eu tava nessa, de fazer concurso e tal. E aí eu comecei a envolver, eu fazia coisas assim muito interessantes. Desde atender pessoas no WhatsApp, atender clientes. Eu não tinha, apesar de ser professora, eu não levava muito jeito para falar com as pessoas. Para eu estar aqui hoje falando aí para 150 pessoas, o caminho foi bem longo, deu forçar a falar, não, eu preciso aprender a fazer isso, eu tenho que aprender a fazer isso. E aí eu fazia desde atender pessoas até embalar tofu.
E eu cheguei a construir uma mesa, a gente não tinha mesa de refeitório, a gente não tinha muito faturamento, sabe? Daí um dia, tava vendendo muito aqui em Juiz de Fora, começou a vender pro Rio, que é aqui perto. E nem assim, mesa de refeitório a gente tinha. Eu arrumei umas caixas de computador, que é bem rígida. Eu fiz uma mesa pra gente tomar café. Eu peguei uma sanduicheira que eu tinha em casa, levei pra gente comer. Aí a gente não tinha como comer, aí a gente comprava pão, botava tofu, azeite, assim, ó, fazendo a sanduíche, a gente comia o dia inteiro aqui. Tá alimentado. Pão de forma e azeite. Comemos muito tempo isso. E aí foi indo, foi organizando, eu lá e disse assim, olha, por que você não larga a mão desse negócio de concurso? Larga a mão, fica aqui. Não, e ela era uma baita ativista também, cara. Já infernizava a vida dos alunos dela lá, dos colegas dela que era professor. Aí eu falei, pô, cara, se ela aguentar o tranco, né, de empreender, porque não é fácil. Nossa, sala de adolescente, não sei se tem algum aí falando e, tipo, tirando sarro, assim, é bizarro. Eu ia com camiseta, às vezes eu não falava nada. Ou às vezes um lanche que eu comi, o pessoal perguntava, então eu já estava meio acostumada. E assim, nessa época não tinha pandemia, né? Da White, a gente chegou a fazer alguns eventos, umas degustações em lojas aqui na cidade e tal. E eu fui pegando gosto, porque até quando eu estava na faculdade, eu fiz engenharia química, que a gente ficava fazendo processo seletivo para estágio. Sinceramente, tinha umas coisas que eu passava. Aparecia da JBS, aparecia da Souza Cruz, que é cigarro, mas a gente sabe que faz teste. Então, em uma época assim que eu não estava podendo escolher, e eu não ia em alguns, eu ficava muito incomodada, sabe disso. Eu tenho um tio que trabalha na Sadia, e minha mãe falava, não, seu tio, ele vai te arrumar um estágio lá na Sadia. E eu, mãe, eu não quero trabalhar na Sadia. Aí ela ficava nisso, eu, gente, o que eu vou fazer? Porque eu sou vegetariana desde 2012. Então, e quando eu me tornei vegetariana, eu já sabia que o veganismo era o caminho, né? Ainda estava muito naquela de, não, às vezes, não conseguir me organizar. Eu vejo muita gente falando isso nas suas lives, né? As que você faz comida. Tava nessa de me organizar, eu sabia, eu tinha consciência que eu tinha que fazer isso. Demorou um pouco, mas depois de 4 anos eu cortei totalmente, eu fui cortando aos poucos, então eu já não queria mexer com aquilo, sabe? Já sabia que não queria. E quando eu vi que eu estava num lugar assim, que eu gostava de trabalhar, eu e Laércio, a gente tem uma harmonia muito grande para trabalhar, a gente se complementa. Tem coisas que ele não faz de jeito nenhum, que ele não gosta, e eu faço. E vice-versa, a gente se complementa. A gente fica 24 horas por dia, a gente briga pouco até, bem pouco, eu acho. E assim, eu vi que tinha uma harmonia com ele, tinha uma correspondência para mim com a empresa, com a causa, com tudo. Eu fiquei. E aí a gente organizou burocraticamente a empresa ali, a parte do CNPJ, que tinha o CNPJ, mas estava bagunçado ainda. Aí a gente foi organizando e foi crescendo. Foi mais ou menos isso, esse é o meu papel ali. Mas a Hannah, Flávio, ela trouxe a organização de tudo mesmo, cara. Tipo assim, desde como que limpava o chão até que caixa que a gente vai ter para colocar para o cliente. Porque assim, a gente tinha um dia, olha só, a gente quem está empreendendo no começo aí, como é que são as coisas. A gente tinha um dia de ir buscar caixa no supermercado, que é as caixas que ficam lá no caixa, para trazer para... Eu fui montar as caixas. Porque a gente começou a vender para fora, porque mandar tofu aqui em Juiz de Fora, você bota na sacolinha plástica, o motoboy leva. Mas aí quando o cara lá no Rio de Janeiro te pede 50 quilos, um cara em Salvador te pede 60, 30 quilos, você tem que mandar uma caixa. E aí a gente não sabia, sabe, que podia mandar, tipo, várias caixas. A gente montava umas caixas enormes, assim, de 50 quilos. Nossa, era muito louca as caixas. E a gente mandava, os caras do transportador e falavam, pelo amor de Deus, manda esse trem particionado. Aí a gente aprendeu que podia mandar particionado na mesma nota. Aí a gente montou, na verdade eu fiz um cálculo de tamanhos de caixa para eu encomendar. Porque como o produto é artesanal, eu tinha que levar em conta que é uma peça maior, tem menorzinha e tal. Para o cara falar assim, eu quero 5 quilos, qualquer 5 quilos, do jeito que ele montar, dava naquela caixa. Eu fiquei fazendo umas contas lá, coloquei essas caixas, já facilitou.
Na época também, ó, não tinha computador, eu peguei o meu computador, celular pessoal, o que mais que não tinha? Carro, Não. o carro. O carro, eu botei meu carro, foi o meu aporte financeiro, foi o meu carro na época. Forçado. E depois o carro É. já... Ele foi indo, ele foi sendo usado ali. Depois que o cara Tadinho. tava destruindo. Aí eu falei, mozinho, o que você acha da hora que eu for comprar o seu carro? Nossa! Foi bem assim. Cara, é Mas, bravo, viu, viu? Muito bravo. me fala uma coisa. Que dica que vocês dão para quem está querendo começar a empreender em alguma coisa no veganismo? Inclusive, eu incentivo, só para lembrar quem está aqui, né? Hoje às 6 horas da tarde, hoje domingo, às 18 horas, 6 horas a hora que você preferir aí, chamar PM, AM, sei lá. Hoje às 6 horas da tarde eu vou fazer um workshop de queijos veganos. Vou ensinar mussarela, cheddar, parmesão e mais alguma loucura. Então, você tem que se inscrever aqui embaixo do Laércio da Hanna, tá aqui, ó, vegetarianrango.com.br, ou o link aqui na bio, né? Não sei se eu vou jogar alguma coisa no Stories, arrasta para cima, mas então, se você tem que se inscrever que não vai ser aqui o workshop, tá? E Fala o nome, você nunca fala o nome do workshop. Viciados em queijo. Muito obrigado. Lembrando que o nome do... Ó, o nome do livro que vai sortear? É Galactolatria, ó. A nossa E como que você vai hidrolatria sortear pelos isso aí? queijos. Cara, eu não Você vai sei não. sortear? No finalzinho? No finalzinho. Finalzinho. Mas como que você vai sortear? Deixa eu ver. Quem faz aniversário mais próximo hoje? Tem alguém que faz aniversário hoje ou amanhã? Ah, mas a galera vai mentir. Não, tem que mandar fotinha da Mandar a identidade. Ó, e se você fizer assim, ó, vamos fazer, ó, eu acho uma coisa mais legal. Boa, Você boa. vai sortear no perfil da Waitofu. Entendeu? Não é mais legal? Pode ser. Pode ser. Daí o pessoal aqui da live tem que ir lá. Eu acho que você pode até fazer uma coisa, de repente, colocar no Stores, alguma coisa. Tira um print nosso aqui, coloca lá no feed, lá, a gente cria uma regra, vai dar certo. Vai, cria então, vai. A gente vai fazer um print, fazer um print aqui. Vou fazer aqui no meu. Vê se você consegue apontar o dedinho seu aí, Flávio, pro livro aí, ó. Printou? Aí, printei. Não, pega aí. Não, pegou não. Vai lá, Flávio. Vai. Ai, porque tá atrasado. Aí, agora deu. A gente vai colocar lá. Ô, Flávio, olha só. Se fosse para falar uma dica pro pessoal que está empreendendo, que está querendo começar a empreender, tenho certeza de uma coisa. No Brasil, 200 milhões de pessoas, 210 milhões de pessoas, entre 10% e 15% da população já está se dizendo vegetariano e vegano. Então, assim, olha só. Cara, pega a pior análise. 5 milhões de veganos e a melhor, 30 milhões. Cara, não existe empresa vegana hoje que vá atender esses veganos todos nos próximos 50 anos. É muita estrutura. Tem espaço para todo mundo. Começa e tá aumentando, a atender. né? E tá aumentando. Ó, pode começar a atender os seus amigos de escola, os seus familiares. Às vezes esqueça o rótulo vegano, vegetariano. Faça uma coisa que é plant-based, que é sem colesterol. Usa alguma coisa do tipo. Sem lactose. Sem lactose. E saibam de uma coisa. Não tem dinheiro perdido para quem vai investir nesse nicho de mercado. É muita gente que, inclusive, não é vegetariano vegano. Por exemplo, a gente tem uma bolha aqui no Instagram, beleza. Mas 70% dos nossos clientes não são nem vegetarianos, não veganos. Como é que pode? Porque a gente atende quem trabalha com gastronomia, quem está interessado em consumir uma coisa proteica, uma coisa orgânica, alérgico, intolerante à lactose, derivados de laticínio. Então, assim, essa é a primeira coisa. Tenham isso como base. Vai dar certo. Agora, entendam, vai ser muito difícil. Se não tiver um padrinho, um investidor, é muito complicado. Inclusive, aqui outro parênteses, né? Já entrando nas dicas, tomem cuidado com pessoas que chegam para ajudar, que não são idealistas como você, porque elas vêm e falam, não, eu vou te ajudar, a gente vai fazer acontecer e tal. Aí começa a faturar a empresa, você continua, quer levar adiante, né, aquele seu plano, né, de ação, de ativismo, e de repente não era aquela pessoa. Ela está interessada pura e simplesmente na grana. E te explorar. Aí você vira uma pessoa que está sendo explorada, porque você não tem limites para trabalhar mesmo, você vai trabalhar, vai entregar o tanto que você quer, porque para você nem é trabalho, é ativismo, sabe? Então, assim, esses são alguns pontos.
Agora, da trajetória da White Tofu, e a Hannah passou muito disso comigo, é você ter uma mente, na hora que você fecha os olhos no futuro, 5, 6, 7 anos para frente, e na hora que você abrir os olhos, você entender que o que você tá é agora, é no presente, e você precisa dar o seu melhor. É clichê demais isso, Laércio. Nossa, essa é a dica. Coloca em prática para você ver o que vai acontecer, sabe? E você fala muito nisso, Flávio. Viva na abundância. Você fica brincando, pô, não compra um selo, não, compra 3. Não compra nenhum, não, compra 3. Cara, mas você tem que se doar. Você tem. Olha, eu não conheço história de empreendedor, que a não ser que seja herdeiro, que durante um tempo não se doou. Eu fui tirar salário na White Tofu, eu acho que tem um pouquinho depois que a Hannah entrou, pô. Eu nem lembro, sei lá, cara, não tem nem 2 anos, nem 3 anos. Então, assim, de 2011 até 2018, 2019, tudo que eu tinha, tudo que eu fiz na minha vida foi colocado em White Tofu. Como é que pode uma resiliência dessa? Eu sabia do futuro? Não. E se não desse em nada, eu tava feliz do mesmo jeito, gente. A empolgação que eu falo aqui para vocês, eu falei no final de 2011, quando eu tava fazendo os primeiros tofus. Isso é importante. Depois vem um monte de gente, Flávio, dá tapinha no ombro, fala, pô, vocês são foda, hein? Impressionante, como é que vocês conseguiram? Deram sorte. Ah, tá. Você que não vai acordar 4 horas da manhã, não. E tem uma outra coisa que tem a ver com essa questão que ele falou que faz pouquíssimo tempo que a gente tira algum ganho da empresa, que além da empresa, a gente já tem essa preocupação, né, do veganismo, dos animais, de oferecer. É a mesma coisa que está fazendo aí com a culinária. Ter uma opção boa para a pessoa cozinhar e ela conseguir deixar de comer certas coisas que ela é viciada. A gente também, não só o veganismo, mas a gente se preocupa muito com as pessoas que estão trabalhando conosco. Então, a gente tem as pessoas que trabalham terceirizado, prestadores de serviço. A gente não pechincha preço, a gente trata a pessoa como gente. Assim, é um negócio meio esquisito assim, de você falar, mas a gente trata bem. Os que são contratados conosco, a gente tenta fazer o melhor para eles, tanto em termos de salário, quanto de estrutura para eles trabalharem cada vez melhor, cada vez mais confortáveis. Às vezes a gente compra uma máquina, o equipamento, eles falam assim, nossa, vai mandar um embora, né? Porque comprou a máquina. A gente fala, não, de forma alguma, a máquina tá aqui para você, para te ajudar, para facilitar. A gente não quer pessoas que vão trabalhar ali e ficam carregando peso, assim, desnecessário, esse tipo de coisa. Então, a gente tenta colocar isso também, sabe? Dar benefícios. Conforme a gente vai conseguindo crescer o faturamento, a gente repassa isso para eles de alguma forma, sabe? Mesmo com essa pandemia, a gente está conseguindo segurar, está conseguindo fazer algumas coisas. A gente promete outras coisas para eles que a gente tem intenção de colocar. Eles já têm acompanhamento com o professor de educação física. A gente vai colocar nutricionista, psicóloga. Tem o ticket cultura, o ticket alimentação. A gente sabe, nossa, a gente tem muita coisa para fazer. Porque eu não quero, sabe, Flávio, olhar assim para daqui a um tempo e falar, nossa, eu tô muito bem financeiramente, eu tô tranquila. E a pessoa que tá lá me ajudando, que eles têm tanta importância no processo quanto nós dois aqui, sem eles, se eles não tivessem, se não existisse, a gente não tinha tempo para fazer o que a gente está fazendo aqui, conversando com você. Então, eles são muito importantes. Então, a gente quer valorizá-los, sabe? A gente quer que eles se sintam bem, se sintam acolhidos mesmo na White Tofu. Então, a gente tem muito disso. E uma das coisas que foi o embate que a gente já teve com sócios foi isso. Eles não estavam preocupados. Falavam, não, paga um salário aí para esse peão aí, e um VT e tá pronto, porque esse peão aí, ele não tem estudo, não tem nenhum tipo de graduação, não sei o quê, sabe? Eles falavam assim, a gente falava, não, de jeito nenhum, sabe? E isso foi uma das coisas que eu acho que era difícil, né? É difícil achar alguém que pensa assim, porque quando você coloca uma coisa pro funcionário ali, se você for olhar monetariamente, você tá tirando do seu bolso, mas as coisas não funcionam assim. Nós somos uma equipe, a gente fala na equipe White Tofu, família. Então, é uma coisa assim que a gente foca muito, sabe? Em tratar, não é só para fora, para quem tá vendo, que bonitinho lá no Instagram, né? Nossa, vegano, não é só isso, sabe? As pessoas que estão com a gente têm que estar bem com a gente. Todo mundo tem que ganhar, né, cara? Todo mundo tem que ganhar. Ganha, isso aí, cara. Até na meditação Vipassana, que eu acho que as bases da White Tofu foi em cima dessa meditação Vipassana, tem uma parte lá que a gente fala muito de compartilhar os meus méritos.
O que eu ganho não é só para mim, sabe? É para o universo. Agora, como que você vai entender, vai compartilhar isso, é de cada um. Eu entendo assim Claro. como a Ana tá falando, sabe? Trazendo bem-estar para todo mundo que está à nossa volta. E dependendo, gente, vocês que estão ouvindo isso dá milhares de visualizações lá, né, no feed, às vezes, durante um tempo, você vai caminhar sozinho mesmo. Assim como eu caminhei. E a vida do empreendedor, durante muito tempo, ela é solitária mesmo. Porque o negócio do sucesso, ele não nasce de um dia para a noite. Sucesso é você encontrar uma pepita de ouro, né? Do tamanho do saco de arroz e levar para casa, todo mundo vai te adorar. Agora, isso não vai acontecer tão fácil. Até você fazer essa pepita aparecer, nossa, vai ter muito trabalho. E às vezes a A, maior pa- parte disso vai ser. a palavra sucesso vem de sucessão de ações. Ó, Então, legal. cada sucessão de ações, né, lá na frente vai ser um sucesso. Então, Nunca ouvi falar, legal. sucesso não é assim, ah, fiz sucesso. Não. Não. Sucede cada ação, a não ser que seja um sucesso meteórico. Mas tudo que sobe rápido, desce rápido, né? É Então, isso aí. também não se mantém, porque não tem aquela base, né? Mas, queridos, vamos finalizar aqui. Eu queria ficar o dia inteiro conversando com vocês aqui, mas eu tenho que arrumar as coisas ainda que daqui a pouco tem workshop, né? Tem muito Daqui a trabalho, vai pouco fazer mesmo, ativismo assim, aí, pô. né? E para continuar aqui falando, né, com o pessoal. Então, se você também está aí do outro lado, tá vendo aqui essa live, gostou, eu só quero falar antes do workshop, se inscreva, porque não vai ser aqui no Instagram. www.vegetariango.com.br, está embaixo deles aqui. Link aqui na bio ou no Stories, daqui a pouco eu vou postar. Se inscreva. Vou estar fazendo mussarela, vou estar fazendo cheddar, parmesão e mais alguma loucura. Aí. Vamos falar de bastante coisa legal. Vamos dar uma Poxa. continuidade nesse papo que estamos tendo aqui agora. Vou falar de empreendedorismo também, né? Então, 6 horas da tarde, daqui a pouco a gente se vê. Quero deixar aqui a minha gratidão eterna aqui pelo Laércio, pela Hanna. Sigam eles aqui em cima, ó. Eu acho que tá o arroba deles, está aqui em cima ou aqui embaixo, sei lá. Se vira aí. Siga o Waitofu. Experimente a Waitofu, né? Eles estão com um projeto bem legal também com o Santuário das Fadas. Eles estão doando aí uma porcentagem do lucro para o Santuário das Fadas, porque é o que a gente está falando aqui. A gente pode estender a nossa vida pessoal, a nossa filosofia na empresa, né? Não é só ganhar dinheiro, né? É ganhar dinheiro com aquilo que acredita. Porque, olha, eu ouço desde pequena uma frase assim, ó. Você vai realmente ganhar dinheiro com aquilo que você faz nas horas vagas, que é o seu hobby. Pois é. E eu estou fazendo isso hoje. Porque antes, quando eu trabalhava de outras coisas, tive mais 10 profissões. Nas horas vagas, eu falava em vegetarianismo, depois veganismo. E eu falava, nossa, algum dia eu queria ganhar dinheiro com isso. E Olha que aí, legal. demorou, né? Demorou 20 anos para ganhar dinheiro com isso. 20 anos, né? Mas agora estou aqui. Depois de 30, né, que eu parei. Então, eu consigo hoje pagar minhas contas, pagar a conta dessas luzes que fica ligada, que tem bastante luz aqui, viu? É LED, mas é luz. Entendeu? Então, eu consigo pagar minhas contas, consigo aí comprar uma Ferrari, comprar um iate, tô brincando. Ainda vai comprar se quiser. Mas podia ter. Chipa. Se eu tivesse uma Ferrari, eu ia ter um dinheiro para amar uma Ferrari e dar tudo para santuário. Entendeu? Eu teria um santuário, sei lá. Então, eu acho que essa galera tem que sair um pouco desse coitadismo, vitimismo. Ai, eu não tenho dinheiro, aí sou vegana pobre. Cara, você tem que ser uma vegana rica. Quanto mais riqueza você tiver, mais dá para os outros. Não é verdade? Ajudar pessoas, contratar pessoas para ajudar mais, movimentar a coisa, ajudar os animais. Então, pensa grande, né? Então, assim, quero agradecer muito ao Waitofu, quero agradecer muito a sua presença. Todo mundo comprou selo aqui também, vou agradecer. Ó, Leila Passos comprou 3 fucking selos. Dilson Ferreira, 2. Silvia Regina Frutuoso. Irene Chaves, 2. Luana Rosa, TB Podologia. Caio Cesar Bate, 2. Luísa MF Lisboa. Milena Lance. E até a Waitofu comprou 2 fucking selos. Estão aqui na live e compraram selo. Olha só. E você não comprou esse filho da puta. Ó, então... Ô, Flávio, o pessoal que tá pedindo pra deixar salva. Muita gente falou pra deixar vai salva. ficar salva. Tem que pedir pro Instagram, né? Pro Mark Zuckerberg não dá controlar a live na hora de salvar. Mas todas salvaram. Então, vai dar Sérgio. Vai dar Sérgio. E vou salvar, tá? Se você chegou na metade dessa live,
não viu todo o papo bacana que o Laércio e a Hanna falaram. Eles falaram de muita coisa interessante. Eu queria morar dentro dessa live aqui, porque tipo, tem tanta informação que todo dia a gente tem que refletir. E é muito importante refletir, porque, como eu falei, faz 30 anos que eu comecei essa jornada aí, desde que eu comecei a parar de comer carne, depois vegano e tal. E é importante todo dia você se questionar, porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, esse negócio de vegano, de parar de comer leite, queijo, será que ainda faz sentido isso? Pô, tá todo mundo comendo uma pizza aqui, e eu aqui e tal. Às vezes naquele dia não tem uma pizza vegana para você, mas aí você dá um passinho para trás e fala, peraí. Por isso que é importante você ver, de repente, algum vídeo, conversar com alguém, assim, para te dar um impulso de novo e uma injeção de ânimo. Fala, não, peraí, é por causa disso. Então, é sempre uma sementinha que você está plantando todo dia ali de consciência, né? Então, é muito importante mesmo esse bate-papo, muito importante a gente... E essa galera que está chegando agora, lembre-se, é uma sementinha que você planta todos os dias. Não vai ser tipo assim, virei vegano, vou, e pronto, pro resto da vida. Não, é uma construção. Porque, de repente, você virou vegano, e aí você não questiona tal coisa, e assim vai. Mas, enfim, chega. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos comer um... Vamos almoçar. Agora não você. E daqui a pouco eu vou fazer... Nem sei se eu vou almoçar, né? Porque eu tenho que arrumar tudo ainda para fazer o workshop daqui a pouco. Se você não está inscrito no workshop, vegetariango.com.br. Pessoal, se inscreva aí, ó. Receita linda, cheia de aplicação culinária. Liberta você, liberta os animais, te dá chance de empreender. Gente, é muito sério. Há 11 anos atrás não tinha nada disso. E ainda mais lá no Flávio, na década de 90, menos ainda, né, Flávio? Nossa, é uma riqueza que você entrega. Gente, tem que dar muito valor nisso, tá? De verdade mesmo. Vocês estão no paraíso. O pior a gente já passou. A gente quer, como é que fala? É grunge? Grunge? Cringe. Cringe. a gente já foi os gringe já, pô. Agora vocês estão pegando tudo mastigado aí, pô. E tá reclamando ainda, né? Esse pode. Puxa a orelha desse povo aí, pô. Esse filho das putas reclama pra caralho. Porque esse hambúrguer aqui não é tão bom assim. Vai tomar no cu, porra. Vai lá na década de 90 lá que você vai ver que não tinha nem soja. Não tinha nem tofu. Não tinha nem tofu. Ó, a primeira vez que eu comi uma pizza vegana foi em 2005 e era uma pizza com tofu. Mas era um tofu assim, ó, jogado em cima da pizza, sem sal. Sem tempero nenhum. Aí eu falei assim, não dá pra ser vegano assim, não. Agora você pega um white tofu defumado do caralho. Aí você vai falar, porra, dá até pra fazer um supositório com essa porra aqui que vai ser gostoso. Junta com cheddar delicioso aí que você vai ensinar, olha, já era. Porra. Então, ó, vamos almoçar. Obrigado por ter o selo. Curta o white tofu aqui. Vocês vão fazer o sorteio agora do livro, né? Vou colocar lá agora no nosso feed. Tá. Como que vai ser o sorteio? Eu vou colocar daquele lance lá de comenta e marca 2, depois a gente roda aquele aplicativo lá. Boa. O sorteio é grande. Foi de bola. Isso aí. Flávio, obrigado pela oportunidade, tá? A gente vai fazer muito trabalho. Você vai ser um desses terceirizados aí super valorizados, tá? Pode ter certeza. É isso aí. Amém. Oremos. Então, ó, obrigado, beijo pra você, Laércio, Hanna, White Tofu. Parabéns, muito sucesso aí. Vocês vão vender tofu pra caralho, até pro Japão. Vamos sim. Pro Japão. E o meu também. Porque lá é a terra do tofu, né? Lá que a gente tem que ser validado. Porra, total. Então, ó, muito obrigado. Você que tá aqui na live agora, eu te vejo daqui a pouco, 6 horas, no workshop Viciados em Queijo. Agora eu falei o nome do Viciados em Queijo. Vou ensinar a fazer mussarela que derrete, cheddar, parmesão e uma loucura. Falar de empreendedorismo, o caralho. Vai ser gratuito, tá? Aproveita essa porra. Não tá fazendo porra nenhuma aí. Faustão nem tem mais na Globo, eu acho. Já deve ter saído. Banheiro do Gugu morreu. Então chega. Vamos pro workshop, 6 horas, tá bom? Chega. Tchau. Vamos. Tchau, até mais. Tchau. Beijo. Todo mundo. Juízo.